Olá! O Papa Francisco surpreendeu o mundo ao publicar a encíclica Laudato Si, ou Louvado Seja Meu Senhor, sobre o cuidado da casa comum. Nesse documento, o Papa desafia toda a humanidade a repensar o conjunto de ações que está prejudicando todas as formas de vida na Terra. E para falar sobre este assunto, o Ação Nacional entrevista o doutor e professor em teologia Alex Vilas Boas, da PUC São Paulo. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bom, Alex, bem-vindo ao programa Ação Nacional de hoje. Que agradeço o convite. Bom, antes de começar o nosso bate-papo aqui, professor Alex, nós vamos acompanhar um VT aqui que explica porque o Papa Francisco adotou esse nome, né? Papa Francisco, acompanhe. O Papa Francisco surpreendeu o mundo com seu nome e quase 3 dias após a sua eleição, ele explicou por que escolheu Francisco. É venuto il nome nel mio cuore, Francesco de Assis. É assim que o nome veio no meu coração, Francisco de Assis. Para mim, ele é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e protege a criação. E nos dias de hoje, nós não temos um relacionamento muito bom com a criação, não é? Custodisce il creato. In questo momento in che noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? O nome não é a única coisa que o Papa Francisco tirou do famoso santo. O título de sua próxima encíclica sobre ecologia se traduz em Louvado Seja, palavras de São Francisco de Assis do famoso poema Cântico das Criaturas. Cuidar da criação tem sido uma grande preocupação para o Papa Francisco desde o início do seu pontificado. Ele explicou por que a responsabilidade ambiental é tão importante. É il custodire l'intero creato. Isso significa proteger toda a criação, a beleza do mundo criado, como o livro do Gênesis nos diz, como São Francisco de Assis nos mostrou. Significa respeitar cada criatura de Deus e respeitar o meio ambiente em que vivemos. Rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. O santo padroeiro do meio ambiente escreveu o poema em um dialeto italiano em 1226, quando já tinha começado a viver a sua vida de pobreza radical. Ele expressa louvor a Deus através da natureza no poema, que é um dos primeiros documentos ambientais. Algumas das linhas de abertura são: todo o prêmio é de vocês, toda a glória, toda a honra e toda a bênção. São feitas referências à nossa irmã, a Mãe Terra, bem como ao irmão Sol e ao irmão Vento. Curiosamente, o poema é considerado uma das primeiras obras da literatura italiana. Primeiramente, vamos explicar para todo mundo que está assistindo a gente, professor Alex, o que é uma encíclica. Ok. Bom, uma encíclica ela é um documento magisterial que, de algum modo, está presente o plano de governo do papado, né? O Francisco lançou, antes disso, uma exortação, que era o Evangelii Gaudium, meio fazendo referência ao Evangelii Nunciandi do Paulo VI, no sentido de trazer a discussão da evangelização. Então, a exortação é uma atenção a um aceno, né, para a gente pensar por aqui, e nesse sentido ele está relendo tanto a Evangelii Nunciandi do Paulo VI, quanto a nova evangelização do João Paulo II. Então, ele está apontando o caminho mais ou menos por onde ele quer caminhar. E, ao fazer uma encíclica, ela tem um aspecto mais amplo. Então, não é só uma exortação. Ele está dizendo, olha, é uma carta de trabalho, é um plano de governo, onde por aqui ele vai estruturar a sua teologia magisterial, seu plano de governo, por aqui ele vai pautar as discussões, por aqui ele vai estabelecer diálogo. E, nesse sentido, a encíclica tem sempre, de algum modo, a visão que o Papa faz da Igreja nesse momento, assim como o processo histórico que ele recebe, né? Então, todo o papado tem sua leitura sobre a história, sobre a Igreja e o que vai propor. Então, uma encíclica sempre é um documento-chave de leitura para uma teologia magisterial. Sempre é muito importante. Ela não tem exatamente um prazo para ser lançada, ela não tem uma preocupação de tempo, em quanto tempo ela vai ser lançada a outra, e o que significa que o tempo em que ela dura tem a ver com o quanto ele está conseguindo executar aquele plano de governo. Se de repente ele sente a necessidade de algum modo acentuar algumas dimensões que não foi bem recebida ou que não foram contempladas, porque quando a gente pensa uma encíclica,
nunca a gente está pensando só o texto em si, a gente está pensando quem recebe esse texto, né? E qual é a recepção criativa, qual é a recepção mais temerosa, qual é a recepção mais entusiasmada. Então, a recepção do texto vai pautar a necessidade de uma outra ou não encíclica, né? Ou de outros documentos que possam ajudar a pensar, né, a questão que vai se levantando. Então, nesse sentido, a encíclica indica um plano de trabalho do papado. É isso daí. E como é que se define esses temas? Como é que chega a esse... Quem escolhe esses temas? É o próprio Papa? Existe um conselho? Não existe? Bom, certamente o Papa tem liberdade para consultar quem ele quiser, mas, em princípio, a encíclica é aquilo que mais se aproxima de uma teologia papal, né, de uma teologia magisterial. Então, o Papa Francisco é ele mesmo que escreve o que ele publica, então é ele que decide o que ele vai falar, ele tem muita liberdade para fazer isso. Agora, é alguém que escuta muito atentamente com quem ele vai falar, né? Tanto é que na encíclica ele fala, olha, eu estou aqui reconhecendo boa parte da pesquisa sobre o assunto e tal, e eu não estou dizendo que eu estou dando a palavra final, estou dizendo que eu vou reconhecer isso como algo a gente pensar junto, né? Então, é alguém que, quando você vê o teor da encíclica, é alguém que não tirou tudo da sua própria cabeça, que soube ouvir onde é que o Espírito soprava nas várias manifestações dentro e fora da igreja para pensar o momento de época, né? Pensando Tomás de Aquino, a verdade não está em quem diz, está no que é dito. E aí nós percebemos que em Francisco há essa atenção de ouvir atentamente, né? Como alguém que está tentando procurar a verdade das coisas. Inclusive, ele como jesuíta, vale pensar aqui o Pedro Fabro, que foi um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola, que era um teólogo, junto com a Laínez, que foi para o Concílio de Trento, e a postura do Fabro era muito parecida, ou seja, eu devo escutar o diferente, acreditando no que ele está me dizendo, como diz nos exercícios, eu mais disposto a acreditar o que o outro fala do que duvidar, então eu levo o que o outro fala até as últimas consequências, e aí, ao levar isso até as últimas consequências, eu consigo identificar as insuficiências. Então, começo a falar da minha perspectiva a partir dessas insuficiências também, né? E a gente percebe isso no Francisco, ou seja, ele leva a sério os interlocutores. E quando ele tece uma perspectiva cristã, não é desconsiderando o interlocutor, pelo contrário, ele levou a sério e está dizendo, olha, mas tem pontos aqui em aberto que nós temos algo a dizer também. E por que o envolvimento da igreja nessas questões assim ambientais, sociais, também muitas vezes políticas? O que isso se relaciona com a fé? Pois é, essa pergunta é extremamente importante, porque a nossa tendência de pensar a questão meio ambiental como um apêndice dos nossos problemas sociais é uma miopia muito grande, né? Eu vejo que a Laudato Si, ela visa corrigir a miopia da boa vontade, porque quando o Papa pauta a questão meio ambiental, ele não está dizendo de alguma coisa supérflua ou a mais, ou uma coisa que está, de algum modo, não na pauta do dia os nossos problemas. Pelo contrário, né? A ideia de meio ambiente, ela nasce com a ideia de bioética do Potter, por exemplo, já na década de 60, de pensar as coisas de modo interligado, né? Ou seja, tudo está interligado, tudo de algum modo tem correlação uma coisa com a outra. Isso tem uma herança resgatada do pensamento grego, do pensamento depois cristão, que adota essa perspectiva também. E o que o Francisco trabalha, em princípio, a discussão sobre teologia e meio ambiente não é uma questão nova, né, para teologia investigativa. Isso já está presente há algum tempo com a gente. O que é novo é que isso se torne uma teologia magisterial, ou seja, que o tema venha para a encíclica. E aí, com isso, ele está dizendo, todo mundo que tem uma fé em Jesus Cristo, se diz católico, tem que dar atenção a isso. Então, ao pautar o meio ambiente, não se trata só de uma questão ecológica do ambiente natural, mas a grande motivação e talvez a grande percepção de Francisco de propor para a tradição católica é perceber que essa ecologia natural, que é assim como a gente lida com o ambiente natural, está intimamente ligado com a ecologia social. A sociedade está abrigada na natureza. Ou seja, ou nós pensamos... É o convívio da sociedade. Exatamente, né? Ou nós pensamos na natureza juntos, ou sofremos juntos esse processo. Então, o ponto de partida do meio ambiente, na verdade, não é deslocar a pauta de atenção da questão social, é incluí-la num ambiente que nos faz necessariamente dialogar. Dialogar para Francisco é um modo de evangelização.
encontrar a verdade mais profunda das coisas, né? Isso não significa que ele está preocupado só com uma perspectiva proselitista, ele está preocupado em buscar uma condição de encontrar um sentido maior para a nossa sociedade, responsabilidade maior para a nossa sociedade, uma fé mais atenta à sua percepção de mundo, os problemas que ela vive. Ou seja, o meio ambiente é o ponto de partida dos nossos problemas. O mau uso dela pode gerar vários problemas. Exatamente, exatamente. Para todos nós, sociedade. Para todos nós, exatamente. Em si. Né? Até para a política também. Exato. E o que ele insiste, né, talvez aí nessa questão da insuficiência da discussão, que esse pensamento bioético de a vida ser o princípio universal da ética, ele tem uma grande contribuição à discussão cristã, que é, nesses problemas todos, os mais pobres sofrem mais. Né? Então, há uma ecologia social muito forte aí. Né? Bom, esse é a Programação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa conversa sobre a encíclica do Papa Francisco. Voltamos já.